Todos vocês que estão me ouvindo hoje. Esta gravação é antecipada porque eu não vou poder estar aqui no sábado, que é o dia que nós sempre gravamos. Mas já prometi a vocês que as perguntas que vierem responderei na próxima oportunidade, que será no outro sábado. Né? Então, hoje nós estamos com a aula 7 do curso Ísis. Aí está uma representação da deusa Ísis. E essa aula corresponde à data de 19 de junho de 2021. Eu quero mostrar a vocês uma breve apresentação dos livros que eu escrevi. Este livro eu escrevi antecipando o ano de 2006 e ele saiu no ano de 2006. Né? É sobre eubiose, a vida sem mistérios, os mistérios da vida. Aqui eu começo a dizer o que eu estou concluindo dos meus estudos, que podem servir para que vocês também baseiem seus estudos nisto. Meu segundo livro, Ampliando Visões de Fatos e Circunstâncias de Vida. Antigamente intitulava-se Assim Podemos Ver a Vida. É uma coletânea de artigos, de considerações, crônicas, enfim. Este livro ele é de capa azul, né? E tem a estrela de 5 pontas no frontispício do livro. O meu terceiro livro são 111 janelas abertas na trajetória da vida. Este terceiro livro são frases que se referem ao conhecimento da vida e ao ocultismo. Né? Então, ele tem uma capa aproximadamente da cor púrpura. E, finalmente, este livro que saiu no início deste ano, Nuances de um Conhecimento Irretocável, sendo que todos eles se completam com frases, com conhecimentos, com estudos, né? De modo que depois, se vocês tiverem interesse em adquirir, eu vou dar o endereço onde isso pode ser feito. Muito bem. Hoje nós vamos falar as 3 leis fundamentais do universo. São fundamentais porque o universo todo é regido por essas 3 leis. O universo cresce, se complexifica, torna-se complexo, e ele vai, aos poucos, evoluindo para que os seres que nele habitam possam conhecer os fundamentos da sua origem e possam introduzir a sua origem na sua vida. Então, são fundamentais. Né? Eu queria mostrar a vocês a figura dos tronos, né? Que eu já repeti na aula 5. É fundamental que eu diga a vocês o que significa esta divisão aqui. Está feita por cores, né? É isso. Pronto. Eu coloquei assim uma constituição real do homem segundo os princípios do esoterismo. Não são princípios da reverberação do esoterismo. Né? O homem tem uma faixa de uma cor amarela, que é uma das gunas, é a mais sutil das gunas, a mais rarefeita, que é o plano do espírito. Uma faixa azul, que é o plano da alma, e uma faixa do corpo, propriamente dito, onde estão o físico e o vital. Essa é a constituição real do ser humano. Todos nós somos constituídos assim, a não ser que tenhamos perdido a conexão com os planos maiores. Mas vocês que estão no curso têm todas as condições de não terem perdido esta conexão.
Então, nós vemos que no espírito nós temos a intuição, a abstração e a centelha divina. Na alma nós temos o mental e o emocional, e no corpo o físico e o vital. Este quaternário, essas 4 faixas menores, constituem o chamado quaternário inferior. Inferior porque está vertido na Terra. E os 3 ângulos do triângulo equilátero, ou seja, de lados iguais, significa o plano do espírito. E este envolvimento entre o vermelho e o verde é porque o verde é a somatória do amarelo com o azul. E o vermelho é a faixa de esteio, de fundamento do corpo físico. São chamados no Oriente o verde de Fohat e o vermelho de Kundalini. Então, nós temos uma conexão que faz a ligação entre Kundalini e Fohat. Existem práticas várias, para quem ingressar na sociedade de eubiose vai conhecê-las. Então, nós vemos que esta tessitura entre o quaternário inferior e a alma superior, ou espírito propriamente dito, é uma fusão que vai, com o tempo, permitindo a interpenetração dos planos. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu queria também indicar um livro para vocês, fundamental, de Mário Rosso de Luna, chama-se O Livro que Mata a Morte. Diz este filósofo, grande pensador espanhol, que mata a morte porque a morte não existe. A morte é uma passagem, né? Esse é o livro de Mário Rosso de Luna, O Livro que Mata a Morte. Vocês podem encontrar no próprio CEP, que depois eu vou passar o endereço, ou também procurar na estante virtual. Muito bem. Então vamos hoje começar a nossa exposição, né? As leis fundamentais do universo são somente 3. Nós vamos começar pela lei da evolução, ou devolução. Leis fundamentais do universo. O que disse Kuthumi-Lao Singh, que é um adepto da boa lei, ele disse que evoluir é transformar vida energia em vida consciência. Então, essa transformação, ela vai fazendo com que a consciência vá penetrando na matéria. Isso chama-se evoluir. Eu fiz uma terminologia um pouquinho diferente, não para corrigir Kuthumi, quem sou eu, mas para dizer que essa transformação de vida energia em vida consciência é também uma transmutação, quer dizer, se faz através da vida energia que eu vou ganhando a vida consciência. Porque eu apareço no mundo ignorante de muitas coisas, esquecido, e sou uma energia. Com o tempo que eu vou entrosando a minha energia com a consciência dos céus, eu vou fazendo uma transmutação. A mudança através da energia. Ela vai transformando ou captando os planos mais elevados da matéria, e ela vai aos poucos fazendo esse entrosamento, espiritualizando a vida material. Ao mesmo tempo que ela vai materializando a vida espiritual. Porque esta fusão é a criação dos mundos, né? Então, é uma das leis fundamentais do universo, a lei de evolução. Transformação da vida energia em vida consciência. Definição que foi um adepto que deu para esta mudança. Então, essa transformação vai se fazendo gradativamente com o tempo e com as experiências que vão sendo feitas dentro do plano material, mas sentindo o plano espiritual. Quem não conseguir fazer isto, ainda está muito atrasado na evolução, porque não admite esta fusão. Então, só se evolui quando se admite a fusão certa. Então, a transformação da evolução é esta. Né? Evolução é um termo especial aplicado pelo esoterismo, né?
E é assim que os seres vão se mostrando e crescendo. Muito bem. Depois disso, nós temos a segunda lei, que é a causa e efeito. E aí é uma estreita relação de saber o que é karma e o que é dharma. Karma é a consequência que ocorre do desacerto desta fusão entre o princípio, que é uma lei, e o seu efeito. E o karma muda conforme a evolução. Vencido um ciclo menos complexo, menos aturdido, muita energia, pouca consciência, o karma é lançado como um esteio para o ciclo seguinte. E ele está baseado no Dharma, que é a lei justa, a evolução. O Dharma é, vamos dizer assim, o grande vetor que o karma tem que ajustar. Então, fala-se que, ciclicamente, o espírito de verdade se manifesta e lança a meta a ser atingida. Ele tem duas colunas, o Manu semente e o Manu colheita. Então, o Manu vai dar a fórmula pela qual se atinge isto. E o Avatara diz o que deve ser atingido. Então, passa a ser a programação de Dharma, a lei justa. E a lei justa está em consonância com o karma, que é a sua ação. Então, karma não é para se ter medo, é até o contrário, é para se conhecer bem e fazer com que ele faça esta ação se interagir. Então, a lei de causa e efeito vem desde toda causa tem um efeito e todo efeito passa a ser causa de um novo efeito. É uma consequência, uma sequência de causa e efeito. E isso chama-se uma lei. Causa e efeito demonstra ser uma lei. Então, karma e dharma se associam e fazem esse trabalho entre si. Muito bem. Temos também agora a lei chamada do retorno, ou da reencarnação. Estudou-se muito isso na Grécia, recebeu outros nomes, mas o fato é que os antigos sábios, pela tradição, foram reconhecendo que a reencarnação é a volta à matéria, a volta à carne, né? Chamada carne. Ou então, a volta ao físico. E esta reencarnação demonstra uma nova oportunidade para fazer os ajustes que são necessários para evoluir. Então, a reencarnação, o retorno, é uma consequência necessária para que se haja um processo evolutivo, um conhecimento maior do mundo e das causas. E finalmente, nós temos a lei chamada da reencarnação. Então, evolução, causa e efeito e reencarnação, são as três leis, né? Então, essas três leis, na questão de reencarnação, que é um processo chamado samsara dos hindus, ou seja, a roda da vida, ela está sempre girando, ela nunca cessa, ela leva, às vezes, centenas de anos para ter um efeito sobre aquele princípio que está encarnado, que nós vamos falar na aula número 8, que é o princípio da mônada. É um princípio básico que nós temos que conhecer. Então, essa lei da reencarnação, ela faz com que há um retorno à matéria para reviver, repassar e crescer em relação àquilo que foi feito. A expectativa da lei é que sempre haja um processo evolutivo, uma transformação, transmutação da vida-energia em vida-consciência. Então, eu já disse da existência de mais de uma consciência, e é assim que se entrosa tudo isto. Então, agora nós vamos falar da interação das três leis. Para que haja a evolução, é necessário a introdução do espírito na matéria. Essa introdução
quando se aparta do ciclo, ela cria uma diferenciação kármica. E criada essa diferenciação kármica, a cada causa corresponde ao efeito, é necessária uma correção. Para que essa correção se faça no nível que estava sendo feita, volta-se a matéria, a reencarnação. Então, evolução, causa e efeito e reencarnação são três leis interagentes, né? Elas se ajustam entre si mesmas. Não tem, para nós, homens comuns, um crescimento que esteja fora dessas três leis. Então, elas são fundamentais. São chamadas leis fundamentais do universo, né? E hoje encurtei mais a aula, porque depois na próxima, que vai ser ao vivo, eu retomo isto e falo dos avanços, falo do mundo mental, falo da egrégora, falo da mônada. São os três assuntos que eu vou abordar. Então, eu queria dizer a vocês que hoje eu vou parar por aqui. Vocês já estão tendo aí a aula. Já ouviram a música mística de Ketel Lee? Um grande compositor místico, ele pegou temas do Oriente e saltitou nesses temas com algumas músicas de profundo valor para a espiritualidade. Eu fiz questão que vocês ouvissem o que ele falou. E hoje eu vou fechar o nosso trabalho mais cedo, mas deixar gravado para que vocês não percam o compasso de a cada 7 dias ter as mensagens que o esoterismo quer passar a vocês e que é necessário para o crescimento de todos nós. Então era isso que eu queria dizer. O Jonathan já montou e vai completar a montagem. E nós vamos fechar com a mesma música do Santuário do Coração que nós abrimos, né? Aí nós fechamos a aula de hoje e teremos no 26, 19, 7 e 26 de junho, a aula de encerramento, a aula 8, encerramento desse módulo, para depois falarmos objetivamente, dentro do que é possível falar objetivamente, sobre a espiritualidade. Eu agradeço muito a vocês, espero revê-los na próxima. Muito obrigado.